Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quando era mais novo, eu ouvi uma história, uma ilustração, não é uma história real, mas é uma ilustração. E os pastores pentecostais contavam isso. Quando eles falavam para o irmão glória, o irmão não dava glória, ele falava assim, tinha um irmão, eu não sei se é real ou não essa história, mas eu ouvi ela como uma ilustração. O irmão era de uma igreja pentecostal e ele se mudou por outro lugar e não tinha igreja pentecostal, só igreja tradicional. E aí ele foi para aquela igreja mesmo, só que na hora da oração ele glorificava ao Senhor e incomodava os irmãos que eram tradicionais. E o pastor falou, como é que eu vou falar para esse irmão? E aí o pastor notou que ele ia sempre de chinelo, né? E aí o pastor falou para ele, não, irmão, aqui a gente tem um costume diferente de adorar o Senhor, né? A gente não grita, a gente não dá glória a Deus, né? E se o irmão, na hora da oração, o irmão ficar em silêncio, eu dou uma bota para o irmão. Vejo que o irmão aí está com chinelo. Eu, pastor, estou precisando da bota mesmo. Ele falou, vou dar uma bota para o irmão, mas o irmão tem que ficar em silêncio na hora da oração, na hora do culto, não pode falar não. E aí foi no próximo culto, ele foi lá, era o culto para ele ganhar a bota, e começou a sentir a presença de Deus no culto. Aí ele falou, eu perco a minha bota, mas eu dou glória a Deus. Eu não prometi bota para ninguém, então pode dar glória a Deus, tá, irmãos? Pode glorificar o nome do Senhor aí, amém? Glória a Deus? Amém. Não quero, ninguém vai ganhar a bota não, se ficar calado. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. A Esther é a primeira que perdeu a bota. Isso mesmo, Esther. Dá glória a Deus aí, Esther. Amém. Esther é pentecostal, desde pequenininha. Acharam? Jeremias 18. Eu quero ler com os irmãos. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Palavra santa, palavra viva, palavra verdadeira, palavra que não é a palavra de homem, mas que é a palavra de Deus. Senhor, continua falando, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Usa a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. E, Senhor, que eu de nenhuma maneira atrapalhe ou interfira naquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nesta manhã. Iremos como Samuel, o menino Samuel, dizer: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Porque nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O vaso nas mãos do oleiro. E o Senhor aqui está falando ao profeta Jeremias, está ensinando ao profeta Jeremias a maneira de Deus trabalhar com o seu povo. E o Senhor dá uma ordem para ele: olha, desce, vai à casa do oleiro e observa. Não sei se alguém já viu um oleiro nesse sistema, não sei se tem outra maneira de fazer vaso, mas eu já vi pela internet, pela televisão. Ele tem uma roda e com o pé ele vai
tipo pedalando e aquela roda vai girando. E aí ele pega um pedaço de argila, coloca ali no meio, e aí ele vai molhando a mão na água, e ele vai trabalhando naquele barro, e ele vai formando daquele barro o que ele quer. E Deus falou, desce lá e olha o oleiro trabalhar. E Jeremias desce e olhou, e o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso que ele fazia quebrou na mão dele, e ele amassou o barro de novo, e tornou a fazer daquele barro um outro vaso. E aí o Senhor falou para Jeremias, você viu o que ele fez? Não posso eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. E aqui Deus fala algo precioso para nós. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer para mim e para você hoje? Será que o recado que Deus tinha para Israel nos tempos de Jeremias é o mesmo que Deus tem para nós? Eu creio que sim. Eu creio que com certeza. A primeira coisa que Deus fala para Jeremias é que nós somos um barro nas mãos do oleiro. Muitas vezes a gente tem a impressão que nós somos o vaso. Não, nós não somos o vaso. Deus fala aqui, vocês são o barro. Porque vaso já é uma coisa pronta, já é uma coisa acabada, já é uma coisa finalizada. E eu creio que enquanto nós estivermos caminhando nesta terra, nós não vamos estar prontos. Nós vamos estar num processo. Nós não vamos estar acabados. O efeito final do trabalhar de Deus na nossa vida, nós vamos descobrir na glória. Aí nós vamos estar prontos. Porque depois que o oleiro trabalha no vaso, mesmo que aquilo que ele fez ficou perfeitinho, ele vai pegar aquele vaso e ele vai ter que dar um tratamento térmico naquela argila. Ele vai levar para o forno e vai cozer aquele barro no forno, em alta temperatura. Para que então, depois desse tratamento no fogo, ele esteja pronto. E o apóstolo Paulo fala algo precioso, ele fala que todos nós vamos ser provados pelo fogo. E eu creio que esse provar do fogo é quando a gente realmente estiver diante da presença de Deus. Paulo fala que naquele dia a obra de cada um será provada. Deus nos dá condições de edificarmos a nossa vida de várias maneiras. Alguns edificam com feno, outros edificam com madeira, com palha. As outros edificam com pedras preciosas, ouro, prata. E Paulo fala, vai chegar um dia que Deus vai provar a obra de cada um. Então, analisando o que Paulo fala e trazendo aqui com o que Deus está falando para Jeremias, a gente entende que nós estamos num processo. Quanto tempo esse povo aqui saiu do Egito e está aqui na presença de Deus? E Deus está trabalhando com eles não deixaram de ser barro. Nós também não vamos deixar de ser barro. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. O barro não pode ficar seco, porque senão, o que você vai fazer com o barro seco? Você põe ali e não forma barro seco. Ele tem que estar molhado. Tem que estar umedecido. E isso a gente faz como? Através da palavra de Deus, que é como água, que nos purifica. A palavra de Deus é essa água. Então você tem que trazer a palavra de Deus para dentro da tua vida, para que você dê condições para Deus trabalhar na sua vida. Qual é o papel da água na nossa vida, da palavra de Deus na nossa vida? Purificar. O barro que o oleiro está trabalhando, ele não pode ter pedra, ele não pode ter pedaço de madeira, de cisco, ele não pode ter um pedacinho de palha ali no meio que vai estragar a obra. O oleiro não vai trabalhar com aquele barro impuro, sujo. Então o barro primeiro tem que estar limpinho. E aí, umedecendo, ele vai trabalhando. Então a palavra de Deus, ela vai ter essa função na nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a palavra de Deus, nós vamos enxergar o nosso pecado,
os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições. E é nosso trabalho tirar isso da nossa vida. Às vezes a gente acha que é um trabalho de Deus, mas não é, é nosso trabalho lutar contra o pecado. O pecado era algo que nós não tínhamos como vencer ele, mas Jesus venceu ele na cruz por nós. E ele nos ensinou a maneira de nós vencermos ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós nos arrependermos, se nós nos deixarmos Deus trabalhar em nós e tirarmos da nossa vida aquilo que é pecado, aquilo que é errado, nós estamos nos purificando e nós estamos dando condições do oleiro trabalhar nas nossas vidas. Lá em Gênesis 2:7 diz que Deus nos formou da onde? Do pó da terra. Nós somos formados do pó da terra. Então, quando Deus está falando que nós somos o barro, Deus não está usando somente uma alegoria, Deus está falando daquilo que nós somos na essência, barro. Nós somos barro. Interessante que Jó fala no seu livro, eu não sei se é Jó ou seus amigos, nós somos uma casa de lodo. E é isso que nós somos, irmão, porque quando morre, lá em Eclesiastes 12:7 diz também que ao pó nós vamos voltar. Todo mundo, rico, pobre, estudado ou não estudado, pode morar num país de primeiro mundo, de terceiro mundo, pode ter tido a maior riqueza do mundo, pode ser a pessoa mais pobre do mundo, vai morrer e vai virar pó igual, apodrecer igualzinho. Se não colocar num caixão e não enterrar ou não cremar, vai feder igualzinho. E todos nós chegamos nu e da mesma maneira nós vamos embora. A única maneira de nós escaparmos, de virarmos pó, é se nós estivermos vivos quando o arrebatamento acontecer e nós estivermos aptos para ser arrebatados. Aí o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52, nós seremos transformados. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Mas se nós não estivermos vivos no arrebatamento, nós vamos morrer e vamos virar pó. E quem não subir também vai morrer e vai virar pó. Então, quando Deus está falando, Ele fala de quem nós somos na essência. O homem não gosta disso. O homem não gosta de reconhecer que ele é pó. O homem gosta de achar que ele é muito mais do que o pó. E isso entrou até dentro da igreja. Tem igreja que não fala que é pó, não pode falar que a gente é pó. Não, é bíblico. Em Gênesis 2:7, Deus nos criou da onde? Do pó. Eclesiastes 12:7 diz, e escapa disso? Quem é que morreu e não virou pó aí? Os egípcios até tentaram, né, embalsamar lá e tudo. Mas o que acontece? Esses tempos eu estava assistindo um documentário, eles acharam lá alguns, eles abrem com cuidado no ambiente, com a temperatura controlada, com tudo, porque o medo deles é quando abrir aquilo, desmanchar a múmia, em pó. Então não adianta. Não adianta. Amém? Só Deus tem o remédio para a gente sair dessa condição de pó e de barro. É só Jesus. Se a gente deixar Ele trabalhar em nós. Então, duas coisas Deus quer mostrar para nós. A primeira está aqui no verso 7 e no verso 8, onde o Senhor fala assim: no momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Primeira coisa que Deus quer nos mostrar é que nós temos que nos arrepender e nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. E isso é que eu falei desde o princípio, isso é trabalho nosso, não é de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem tem que dizer não para o pecado sou eu e você. Quando em Gênesis, antes de Caim matar Abel, Deus já tinha visto aquele desejo mau no coração de Caim.
E Deus fala com ele, antes que ele matasse Abel, Caim, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta da tua vida, Caim. Cumpre a você dominar ele e não deixar ele entrar na tua vida. Cumpre a você. Cumpre a mim e a você não ser adúltero. Cumpre a mim e a você não deixar os maus pensamentos dominar a nossa mente, o nosso coração. Cumpre a mim e a você desviar o nosso olhar daquilo que Satanás quer usar para nos laçar. Cumpre a mim e a você saber o que está dentro da minha mente e do meu coração. Tem algum sentimento mau, tem algum desejo impuro. E cumpre a mim e a você tirar isso da nossa vida. Deus nos deu as ferramentas, as condições, as armas. O antídoto contra o pecado Deus nos deu toda a condição. Mas cumpre a nós essa atitude. Lembra do filho pródigo? O pai mandou alguém atrás dele resgatar ele? Sim ou não? Não. O pai não mandou ninguém lá atrás dele resgatar ele. Um dia a palavra de Deus diz que ele fez o quê? Caiu em si. E disse, o que eu estou fazendo aqui? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E ele fez. E o pai estava ali aguardando aquele momento do retorno. Quem tem que cair em si sou eu e você. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não cair em si e dizer, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que sair do pecado, eu tenho que evitar isso daqui, a Bíblia diz fugir da aparência do mal, eu e você que temos que fazer isso. Essa atitude é nossa, não é de Deus, não é do Espírito Santo, não é da igreja, é minha e sua. O homem é rápido para fugir de responsabilidade. Tudo a gente acha que é Deus, que é os outros, que tem que fazer pela gente. Não. É a gente que tem que tomar essa atitude. Deus está falando aqui, ó, no momento em que eu falar, o que que acontecer? Verso 8. Se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade. E esse exemplo nós temos lá em Nínive. Em Jonas capítulo 3. Vamos lá? Jonas capítulo 3, mais para frente aí um pouquinho. Deus envia Jonas com uma mensagem dura contra Nínive. Verso 4, Jonas 3, verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E essa é a função da palavra de Deus. Essa é a função do servo e da serva do Senhor, te alertar. Hoje em dia parece que pregar contra o pecado saiu de moda. Ninguém quer pregar contra o pecado. Ninguém quer falar, não pastor, não pode. Se falar contra o pecado, sua igreja esvazia. Irmão, a gente tem que pregar aquilo que Deus coloca na nossa boca, e não o que a gente quer. Amém? É a verdade. Jonas foi e pregou. Verso 5, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos.
Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles. Presta atenção. Deus ficou impressionado com aquilo que eles falaram. Deus falou, nossa, olha o que eles disseram. Olha a proclamação. Deus ficou impressionado com aquilo que eles falaram. No que Deus atentou? Nas obras deles. Porque falar é fácil. Até papagaio fala, não é verdade? Falar é fácil. Deus ficou olhando para ver. Eu quero ver se eles vão mudar de vida. Eu quero ver se eles vão se converter dos seus maus caminhos. Eu quero ver se eles vão mudar de atitude. Deus viu as obras deles, Deus viu a atitude deles. Eles mudaram. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. E eles se converteram tão retamente que agora vamos para Mateus, capítulo 12. Jesus dá testemunho da conversão dos ninivitas. Não foi uma conversão da boca para fora, não. Foi uma conversão de fato e de verdade. Mateus 12, versículo 41. Jesus está falando para o povo de Israel. Os ninivitas eram inimigos de Israel, eram um povo ímpio. Mas Jesus está falando para o povo de Israel dos seus dias. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas se converteram e estão no céu. Jesus está testificando. A conversão foi genuína e verdadeira. E eles estão no céu hoje. Por quê? Mudaram de atitude, se arrependeram, mudaram de vida. Eu quero ler com você agora a segunda coisa que Deus fala. A primeira é arrependimento e conversão. Está aí no versículo 7 e 8 de Jeremias 18. Volta para Jeremias 18. Nós vamos ler os versos 9 e 10. No momento em que eu falar de um agente de um reino, para o edificar e o plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Está falando, olha, se o homem for mau e eu repreender ele se converter, eu salvo ele. Mas o inverso também é verdade. Se o homem for convertido e eu falar com ele, e ele não se arrepender, eu rejeito ele. Não basta ser alguém de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse, Jesus está falando, ser fiel até quando? Até a morte. E, se você for fiel até a morte, o que é que Deus vai te dar? A coroa da vida. Ser fiel até a morte. Se tivesse algum fundamento nessa história de que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu aceitei o Senhor Jesus, mesmo que eu me desviar, mesmo que eu for para o mundão, não tem problema. Um dia eu aceitei o Senhor Jesus, meu lugar no céu está garantido. Se tivesse fundamento nessa heresia, a Bíblia não diria ser fiel até a morte. A Bíblia diria, olha, procura aceitar Jesus, que aí você está garantido no céu. Uma vez que você aceitou, olha, você está garantido. Não tem fundamento, não se sustenta. Pastor, mas Jeremias está no velho, mas ser fiel até a morte está no novo. Amém? Arrependei-vos, está no novo. Amém? Lá em 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo falando para a igreja, ele fala de diversos comportamentos que quem pratica, mesmo que esteja dentro da igreja, se praticar aquilo lá, não vai herdar o reino dos céus.
Paulo não escreveu a carta de Coríntios para o mundo, ele escreveu para uma igreja, a igreja de Corinto. E lá ele fala de diversas coisas que não pode ter na nossa vida, porque se tiver na nossa vida, nós não herdaremos o reino dos céus. E a maior autoridade é Jesus. Quando ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome, fizemos isso. E Jesus vai dizer, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é aquilo que Deus fala para você não fazer, e você vai lá e faz. Não uma nem duas, você vive fazendo, isso é iniquidade. É a prática continuada e repetitiva do pecado, isso se chama iniquidade. Você sabe o que não é para fazer, mas você faz todo dia. Isso se chama endurecer a cerviz. Isso se chama obstinação. Isso se chama orgulho. E a palavra de Deus diz que o orgulhoso, Deus faz o quê? Ele afasta para longe de si. Não tem lugar no céu para o orgulhoso, para quem não se arrepende, para quem não se humilha perante o Senhor. Quer um exemplo? A casa do sacerdote Eli. Vamos lá para 1 Samuel. Capítulo 2. A partir do verso 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjar, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, presta atenção no recado de Deus para Eli e para a sua casa. Na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus tinha estabelecido uma aliança perpétua com Levi e com a sua descendência. Perpétua, por toda a eternidade. Deus disse, eu tinha estabelecido uma aliança perpétua. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo bem que eu houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum na tua casa. O homem, porém, que eu não te desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e a toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade varonil. Deus tinha dito, eu estabeleci uma aliança eterna, porém longe de mim. Por quê? Longe de mim. Pecado não tratado. Pecado não tratado. Deus está falando. Volta aí no capítulo 2 mesmo. O que faziam os filhos de Eli? A partir do verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos de Satanás. Olha só como Deus está chamando os sacerdotes consagrados para o altar do Senhor. Filhos de Satanás, filhos de Belial, que não conheciam o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício,
Vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes. Então ele fazia isso. E o que mais? Eles se prostituíam. E Deus está dizendo, olha, eu tinha dito, tinha feito uma aliança com vocês. Longe de mim, levar vocês para a minha presença. Longe de mim que vocês continuem na minha presença. Porque Deus foi falando, e o que ele... Não houve arrependimento. Deus está falando para ele, eu falei com você e você honrou mais os seus filhos do que a mim. Você não chamou a atenção deles. Você deixou eles no pecado. Deus quer o que de nós? Olha que Deus, a gente às vezes tem uma ideia errada de Deus. Vai para o capítulo 4 de 1 Samuel. Vamos ver se Deus cumpriu ou não cumpriu o que ele falou. Os filisteus se levantaram em guerra contra os filhos de Israel e eles tinham o costume de levar a arca do Senhor para o campo de batalha. E levaram. Mas por causa do pecado dos filhos de Eli, eles foram derrotados na batalha, mesmo com a arca de Deus lá. Capítulo 4, verso 11. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. No mesmo dia, diz aqui, verso 12, então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló. Siló era o local em que estava o tabernáculo e estava Eli. E aí ele vai contar, verso 18, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. No mesmo dia morreram seus filhos, morreu Eli, e vai morrer a esposa de Finéias. Aí, a partir do verso 18, vai falar que a nora de Eli, estando grávida, ela vai morrer no parto também. Deus cortou a descendência de Eli, a casa de Eli. E eu quero ir para Mateus capítulo 21 com vocês. E nós vamos encerrar com o Senhor Jesus Cristo e com uma parábola que ele conta. Mateus 21, a partir do versículo 28. E isso que Jesus vai contar se encaixa em Jeremias 18. Porque Deus fala lá sobre arrependimento e conversão. E Deus também fala lá sobre transgressão, obstinação, desobediência. Verso 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Verso 31, e com a pergunta do Senhor Jesus Cristo, eu quero encerrar essa leitura aqui. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse ou o que fez? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. E a pergunta para mim e para você, nesta manhã, nós estamos falando ou nós estamos fazendo? Quantas vezes a gente ora e a gente fala, Senhor, e a gente faz voto, compromisso com Deus que a gente não cumpre depois? Quantas vezes Deus tem falado com a gente e tem nos dado orientações e nós não temos obedecido? E a gente acha que está tudo bem. Deus falou e você não fez. Deus repetiu e você continua não fazendo. Você acha que está tudo bem? Você acha que desse jeito mesmo a tua comunhão com Deus está normal? Você acha que sendo desobediente,
Não tem problema, porque Deus vai entender a tua desobediência. Eu quero que você me mostre de Gênesis a Apocalipse, onde é que Deus foi complacente com a desobediência. Para quem que Deus disse, não tem problema você ser desobediente? Não tem problema o teu pecado. Para quem que Deus disse isso? Eu quero que alguém me mostre na Bíblia, porque o dia que me mostrar na Bíblia, eu paro de pregar contra o pecado. Deus falando, olha, não tem problema o teu pecado. Você, adúltero mesmo, você vai entrar no céu. Fornicando mesmo, você vai entrar no céu. Mentindo mesmo, você vai entrar no céu. Sendo avarento mesmo, você vai entrar no céu. Sendo idólatra mesmo, você vai entrar no céu. Sendo desobediente mesmo, não tem problema, você vai entrar no céu. Eu quero que me mostre. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não existe, irmão. Não existe. E Deus tem falado e repetido e falado, e hoje é mais um dia que Deus está falando comigo e com você. Como é que nós queremos a bênção? Como é que nós queremos o favor de Deus, se a gente não é capaz de ser obediente a Ele? Se Deus já falou faz tempo, e até hoje eu não fiz. Até hoje eu não obedeci. Você acha que Deus mudou você acha que Deus esqueceu daquilo que Ele falou? Não esqueceu não, Ele está esperando ainda. Como o pai do filho pródigo estava esperando, todos os dias. Deus ainda continua esperando arrependimento, mudança de atitude. Deus não quer escutar aquilo que você fala somente, Deus quer ver aquilo que você fala se traduzindo em ação na tua vida. Deus quer enxergar o teu arrependimento através das tuas obras. Pastor, a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras. É verdade, nós não somos salvos pelas obras. Mas nós perdemos a nossa salvação se aquilo que Deus nos deu de graça e pela fé, nós perdemos se nós não permanecermos fiéis. Por isso que a Bíblia diz ser fiel até a morte. Para cada igreja ali, você vai ver o Senhor Jesus falando em Apocalipse, Ele vai dizer, arrepende-te. Por que você acha que Jesus está mandando arrepender? Por que você acha que a mensagem do Senhor foi, arrepende-te? Se não tem problema, se no céu entra errado mesmo, em pecado mesmo, que céu é esse? Não é o céu de Jesus Cristo. No céu de Jesus Cristo só entra se arrepender, se mudar de vida, se obedecer. Se obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque a desobediência é como o que diante de Deus? É como o pecado de feitiçaria. Agora vai lá em Apocalipse, vê se os feiticeiros vão herdar o reino dos céus. Se o pecado da desobediência é igual ao pecado de feitiçaria, como é que o desobediente acha que ele vai entrar no céu? No céu que está escrito em Apocalipse, no céu que Jesus fala, no reino dos céus que Jesus fala nos evangelhos, não é. Ó, se criaram outro céu, mas o céu do Senhor Jesus Cristo não é. A mensagem de João Batista era arrependei-vos, e João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele continua dizendo, arrependei-vos. E a mensagem não mudou até hoje. Em Apocalipse, lá no final, Deus continua falando, arrepende-te. Arrepende-te, muda a tua atitude. Deus quer ver mudança, transformação. Aquele que mentia não pode mentir mais. Aquele que adulterava não pode adulterar mais. Aquele que odiava não pode odiar mais. Deus quer ver mudança, transformação na nossa vida. Deus quer ver obediência. Aquilo que você falou, Deus quer. Você falou que ia ler a Bíblia e não está lendo a Bíblia. Tanto tempo que você se comprometeu, você não está fazendo. Porque às vezes a gente pensa
que isso não tem problema. Não, se você falou para o Senhor que você ia ler 1 hora por dia, cumpre, obedece, leia 1 hora por dia. Você falou que ia orar tanto tempo por dia, ore tanto tempo por dia. A palavra de Deus diz: quando você entrar na casa do Senhor, tapa a tua boca, porque Deus não se agrada do voto de tolo. Você já viu isso? Quantas vezes a gente é tolo na presença do Senhor? Senhor, eu vou fazer isso, e não faz. Eu quero me consagrar ao Senhor. Ele não tem coragem de se consagrar. Deus quer ver atitude. Deus quer ver transformação na nossa vida. Arrependimento, conversão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é para o mundo, é para mim e para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porque se você não se converter dos seus maus caminhos, não adianta você se humilhar, não adianta você orar, não adianta você buscar a face do Senhor. Se você não se converter dos seus maus caminhos, Deus não vai ouvir dos céus. Não é que Ele é surdo, não. Ele não vai responder, porque Deus não vai coroar a desobediência, a rebeldia, a obstinação com bênção. Está difícil? Está passando por muita luta? Luta faz parte da nossa caminhada. Mas o apóstolo Pedro diz que nós temos que passar por lutas sendo justos, não injustos. Porque nessa vida todo mundo vai passar por luta. Mas nós podemos passar por luta de duas maneiras, sendo justos ou injustos. Pedro diz que é bem-aventurado aquele que, fazendo bem, passa por luta. Sendo obediente. Como Daniel, não se contaminando. Daniel passou por luta e não se contaminou. Preferiu ser lançado na cova dos leões do que romper um compromisso de oração que ele tinha firmado com Deus. Correu o risco de ser tirado lá da presença do rei, porque falou: não vou me contaminar. Mas ficou firme no seu compromisso com Deus. Agora a gente, qualquer ameaça, corre fazer a vontade do diabo. Não, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer compromisso. Voltando lá para o início, que Deus falou aqui através da irmã Daniela. Só o amor nos dá força para a gente fazer isso. Se a gente ama a Deus de verdade, não é da boca para fora não, a gente vai lutar contra o pecado. Porque a gente sabe que o pecado desagrada a Deus. E se eu amo a Deus, eu não vou querer fazer aquilo que desagrada a Ele. Se eu amo a Deus, eu vou ser obediente a Ele. Se eu amo a Ele, eu vou viver em santidade. Se eu amo a Ele, não é um peso eu ler a Bíblia, não é um peso eu orar, não é um peso eu fazer um jejum, não é um peso eu vir na igreja. Não é um peso, irmão. Se eu amo a Deus, não é um peso. Não é difícil. Porque eu amo. Quando a gente faz as coisas por amor, nada é difícil. Deus falou aqui desde o começo do culto. Tem que ter amor. Tem que ter compromisso com Deus. Pastor, não dá para mim vir de semana. Pelo menos assiste a live. Assiste o culto lá. Nada pode ser um peso para nós, irmão. Nada. Hoje está tão fácil. E a gente está sempre reclamando. A gente está cheio de tanta facilidade hoje em dia. E a gente reclama. E a gente é ingrato. Meu irmão, a gente não pode ser ingrato, não.
A gente tem que ter alegria. E eu já contei para vocês aqui, eu morei há alguns anos a 25 quilômetros da cidade no Rio Grande do Sul, numa chácara. 25 quilômetros da cidade, numa chácara. Mas tinha culto de segunda à noite, eu ia e trabalhava. Trabalhava na cidade, saía de manhã, ia para a cidade, trabalhava e voltava para casa. No começo foi assim, depois de um tempo Deus abençoou que a gente conseguiu alugar uma sala, primeiro uma sala na cidade. Daí eu com a Edilene e com as meninas pequenininhas para aquele, era uma salinha comercial bem pequenininha, com banheiro. Mas ali a gente colocou uma geladeira, um micro-ondas. E a Edilene colocou um gaveteiro que levava a roupa, a Júlia era nenê, a Carol era pequenininha. Saíamos da chácara e íamos para a cidade de manhã. Passava o dia trabalhando. E ali às vezes a Edilene dava banho nas meninas, à noite a gente ia para o culto. E só depois do culto nós íamos para casa. E tinha culto segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo nós tínhamos 3 cultos na igreja. 8, 15 e 18. Para não ter que ficar indo e vindo, a gente passava o dia na igreja. E de sábado a gente ia para fazer limpeza. Tinha limpeza na igreja, a gente participava junto com os outros irmãos. Não era só a gente não, tinha outros irmãos que faziam isso. Depois Deus nos chamou para a obra e eu disse sim. E além desses dias, terças e quintas e sábados, a gente estava disponível para ir para congregações. Com amor nós fizemos isso. Então o que eu estou falando para você, eu não estou falando da boca para fora e daquilo que eu não fiz. Deus é minha testemunha. Eu não perdi nada na minha vida fazendo isso. Pelo contrário, me lembro com prazer e com alegria desse tempo. Quanto que eu cresci espiritualmente. E refletiu na minha vida material. Deus me abençoou muito. Mas primeiro eu honrei ao Senhor. Porque o princípio da palavra de Deus é isso. Primeiro você tem que honrar a Deus. Não adianta você querer ser honrado primeiro. Você não é capaz de fazer nada para Deus. Como é que você quer que Deus te honre? Tudo que é para Deus é difícil. Não, irmão. Seja fiel para com o Senhor. Deus vai te enxergar como Ele enxergou Davi. Se Davi tivesse visto o leão e falado, que se dane essas ovelhas aqui. E eu vou dar minha vida por ovelha? Vou nada. Vou salvar é a minha. Se ele tivesse agido assim diante do leão e do urso, ele não ia ter força para enfrentar Golias. Ele jamais seria rei de Israel. Deus nos enxerga quando ninguém mais enxerga. Esse é um princípio que está na Bíblia. Ser fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. E às vezes a gente está orando, não, um dia que Deus fizer isso, eu vou fazer isso. Não vai chegar esse dia nunca, irmão. Nunca, porque não é assim que Deus trabalha. Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Quem? Quem primeiro deu alguma coisa para Deus? Nem no dízimo e na oferta a gente não dá nada, Deus não fica devendo nada, porque Ele já nos deu. Ele nos deu em saúde, Ele nos deu em trabalho, Ele nos deu salário, até aquele salário que você recebeu, não, mas eu trabalhei o mês inteiro. Você trabalhou o mês inteiro porque Deus te sustentou. Quem te deu força? Quem te deu saúde? Quem te deu a porta de emprego? Bate no peito e acha que é você, você vai ver Deus tirar a mão da sua vida, e você vai ver que você não é nada sem Ele. Muita gente ingrata, achando que faz e acontece, não faz e não acontece se não for Deus. Jesus falou, sem mim nada você pode fazer, você não pode nem levantar da cama de manhã sem Jesus. Não pode fazer nada. Mas pastor, e as pessoas do mundo? Nem eles. Só que a diferença entre nós e eles é que quando chegar o fim da vida, nós vamos para o céu. E eles vão para o inferno.
Se você acha que vale a pena viver como eles vivem, sem compromisso nenhum, não tem problema. Mas saiba que quando chegar o fim da sua vida, você vai para o inferno, não vai para o céu. Hoje, a palavra de Deus diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque o Senhor repreende e corrige a todos quantos amo. O Senhor fala: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se você está sendo repreendido e exortado, é porque o Senhor te ama. Porque o apóstolo Paulo fala que o filho que não tem correção é bastardo, quer dizer, não tem pai. Mas você tem um pai que se chama Deus, que se chama Jesus Cristo, que se chama o Espírito Santo, que zela pela tua vida, que não quer que você se perca. Mas Ele te corrige, mas Ele te molda, amassa o barro, deixa Ele amassar o barro, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele te moldar, deixa Ele te corrigir, deixa Ele te repreender, e aprende a obedecer. O caminho da bênção para mim e para você é da obediência, não tem outro caminho, irmão, não tem outro caminho. Para agradar a Deus a gente tem que ser obediente.